Mas a gente vai para um assunto com ele, eu tava morrendo de saudades, faz tempo que ele não vê Você Bonita. Eu brinco que ele é o nosso gastro, que é ele que traz informações importantíssimas a respeito da nossa saúde. E o tema de hoje, eu acho que muita gente vai se identificar. Refluxo gástrico. Ai, meu Deus. O nosso gastroenterologista, também cirurgião, Dr. Marcos Belotto. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde, agora já é boa tarde. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Sempre um prazer, doutor, esse assunto. Pra gente começar, antes da gente abrir aqui nossos mitos e verdades e perguntas, queria já introduzir assim com você. Hoje, quando a gente coloca aí um número de pessoas, em 10 pessoas, quantas têm um refluxo gástrico? A gente pode dizer isso? Estima-se que 20% da população brasileira tem refluxo gastroesofágico que incomode ao ponto de ir ao médico. Tá. Porém, todos nós ao longo da vida, como a gente vai ver, vão ter episódios mais acentuados ou não de refluxo. Então, é algo que todo mundo tem que prestar atenção e se preocupar, sim, porque vai acontecer em algum momento. Com certeza. Vamos colocar os mitos e verdades que a gente separou antes de passar mais informações, até pra gente não responder as perguntas dos mitos e verdades antes, né? E na hora que colocá-los, eles perderem a graça. Vamos lá. É mito ou verdade que esse refluxo gástrico e o refluxo biliar, eles são a mesma coisa? Não. O refluxo gástrico, basicamente, é o líquido que sai do estômago e sobe para o esôfago. Tá. O refluxo biliar, ele sai daqui da região do duodeno, que provém a bile do fígado, ele passa todo o estômago e chega até o esôfago. Certo. Felizmente, é uma porcentagem menor de pacientes que têm o refluxo biliar. A grande maioria tem o refluxo gástrico. Que, digamos, ele não é tão perigoso quanto um refluxo biliar? O refluxo biliar, ele pode ser, pelo contrário, até mais perigoso, mas é mais difícil muitas vezes de se fazer o diagnóstico. Puxa vida, olha que interessante. Daqui a pouquinho, então, a gente retoma o refluxo biliar também, até que, né, para tirar todas as dúvidas. Vamos para o próximo mito ou verdade na tela. Olha lá. São 3, né, Cá? São os principais. Então, vamos lá. Próximo mito ou verdade. Não, essa já foi. A próxima. Aí. É mito ou verdade que o estresse pode causar um refluxo gástrico? Isso é verdade e até vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo. Tem um trabalho simples que foi feito em 2.000 pessoas e analisou um grupo de pessoas que eram estressadas e outro que não é estressado. E se viu que esses pacientes estressados têm muito mais refluxo. E rapidamente, para a gente entender, uma pessoa estressada geralmente ela não consegue parar para almoçar, ela está no telefone, comendo, conversando e resolvendo outras coisas, que é o comum da grande maioria. E é verdade. Quando a gente faz esse tipo de refeições, a gente não consegue parar e ter 1 hora para comer pausadamente e uma comida saudável. Então, geralmente, é lanche, rapidamente com uma batata frita e refrigerante. O comfort food, né? Isso, no carro, falando no celular ainda. E isso faz que gere 3 coisas diferentes. Quando a gente come rápido e fala, a gente engole mais ar e que distende o estômago. Entendi. Segunda coisa, alimentos industrializados e condimentos demora muito mais para fazer a digestão. Tá. E com isso fica parado uma quantidade de tempo maior aqui e tende a voltar. E os pacientes estressados liberam muitos hormônios derivados da adrenalina, noradrenalina, que acabam dificultando também a digestão. Puxa, então é verdade. É verdade. O estresse... Não, e a gente consegue perceber que o estresse, ele está envolvido em todas as patologias. Sempre, né? Quando eu venho aqui, tem uma pergunta de estresse. E em todas é verdade que o estresse influencia todos os quadros. Então, não é mentira, a gente tem que pensar como resolver o estresse. No final da pauta, você dá umas dicas de médico aí. Gosto de ouvir essas dicas, né? Porque hoje, controlar estresse é o mais difícil. Mais difícil. Como é que a gente controla o estresse, né? Quem quer saber, daqui a pouquinho, o doutor conta pra gente. Mas vamos pro próximo mito ou verdade. Daqui a pouquinho tem um vídeo ilustrativo e a gente vai fazer uma dinâmica aqui na mesa para todo mundo entender. Mito ou verdade, dormir logo após as refeições aumenta a chance, então, do refluxo? Infelizmente aumenta, não tem quem não goste de fazer isso, mas
para entendermos rapidamente, quando a gente deita, o nosso estômago que fica de pé, ele vai deita também. Uhum. E mais do que isso, a gente vai ficar em posições muitas vezes de barriga para baixo e que ainda propicia ainda mais o refluxo. O que diferencia é, todos nós, quando comemos e logo depois deitamos, vamos ter um grau de refluxo menor ou não. Tá. Eu tenho um grau, já tive, que eu fui operado com um grau de refluxo muito grande, que eu precisava ficar sentado. Eu não poderia deitar, depois demorava 3, 4 horas depois que eu comia para deitar. Puxa vida. E isso tudo tem, claro, uma relação com a digestão daquele alimento. O refluxo está diretamente ligado a uma digestão. Vamos para a brincadeira que você trouxe para a gente explicar? Vamos lá. E daqui a pouquinho a gente mostra o vídeo para vocês. O que é isso, doutor? Que bonitinho. Esse aqui é o esôfago. Tá. Como a gente vai ver, aqui é o finalzinho do esôfago e como ele fica vermelho, inflamado. Por que eu falo isso? O refluxo nada mais é que o ácido do estômago que deveria estar aqui indo para o esôfago. Tá. Então, eu explico para o paciente assim, imagine que você vai pegar água quente e jogar em cima da sua mão. A sua mão não é preparada para ter uma água quente. A mesma coisa o esôfago. Ele não é o preparado. esôfago não é preparado. E ele acaba inflamando, ficando com esofagite, que é a inflamação do esôfago. Puxa vida, então agora, para a gente juntar as coisas. O ácido também está ali para adequar essa digestão. Sim. Então, por isso que eu te perguntei se tem relação direta com digestão. Agora, por que, então, muitos indivíduos expulsam esse ácido pelo esôfago? Excelente pergunta. Existem vários mecanismos, a gente vai falar os dois principais. Os dois principais é... Quer colocar no vídeo? Vamos pôr no vídeo. Vamos colocar o vídeo, então, Má, por favor, a gente tem o ilustrativo aí, para a gente entender. Aqui é o nosso esôfago, aqui é o esfíncter esofágico inferior, que é uma válvula, e aqui é o nosso estômago. Certo. Quando esse esfíncter funciona mal, o que acontece? O líquido daqui vai para o esôfago, porque ele deveria estar sempre fechado. Entendi. Essa é a principal causa. Tá. Além disso, imagine, essa aqui a gente está mostrando o que faz um dos remédios, que são os antiácidos que a gente faz. Ele não faz que o líquido não vá para o esôfago, mas faz que o ácido fique mais neutro e não queime tanto o esôfago. Entendi, é como se ele parasse de ficar na ondinha que a gente viu e deixasse ele mais... E quando ele sobe, o ácido não é tão forte. Entendi. Então esse é o principal mecanismo do refluxo. E do quando a gente toma um remedinho lá. Isso. Existem outros remédios, como a gente vai ver, que atuam fechando essa válvula. Então, os mecanismos são dois. Um que é para deixar o estômago menos ácido e outro que é para ajudar a fechar a válvula. Então, existem antiácidos que fecham a válvula? Não, daí são aí outros é outro tratamento. Outras classes de remédios. Mas deixa eu aproveitar essa pergunta, até se a gente puder frisar a imagem aqui. Por que então é dito que o uso indiscriminado desses... antirrefluxos, né, ou ácidos, né? Ele, enfim, a longo prazo pode prejudicar outras coisas, porque se o mecanismo dele é aqui. Excelente pergunta. Imagine que assim, Carol, naturalmente não era para existir um remédio que inibisse a acidez do estômago, porque a acidez do estômago é fisiológico para digerir. Tá. Se eu tomo um remédio que não me deixa agir adequadamente o ácido, ao longo do tempo eu vou ter uma perda crônica de substâncias que são importantes para o organismo. Então, ao longo dos anos, você pode ter uma tendência maior à osteoporose, alterações de algumas vitaminas, tudo que por bloqueio do ácido desenvolve. O que a gente sempre fala tem pacientes que de fato são doentes e que precisam usar por longas datas. Tá. Mas o que é comum é em ver todo mundo usando por longos anos. Tô bem, aí vai lá e compra, toma. E toma vários, daí chegam no... Porque isso daí envolve não fazer uma digestão correta e tem uma série de consequências. Tanto é que você nunca pega um paciente e a gente fala assim, ó, isso aqui você vai tomar de eterno. A gente sempre
dar pausas, ver como o paciente fica, para tentar uma dose menor, um período menor de remédio. Perfeito. O que não pode é ao contrário também. Tem pacientes, como a gente vai ver, isso aqui quando não tratado desenvolve câncer de esôfago. Então, o paciente que tem uma doença numa fase mais avançada, ele Precisa também não tratar. pode parar de tomar um remédio sem orientação médica. Olha que interessante isso, então não é para usar indiscriminadamente. Exatamente. Vou deixar uma perguntinha do público e já a gente mostra então a outra possibilidade, que é fechar esta válvula para que não ocorra o refluxo gástrico. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Cleide, obrigada. Comer massa e derivados do leite pode agravar o refluxo? Essa pergunta foi legal, porque sempre quando a gente pensa em coisas que envolvem a digestão, obviamente, a gente lembra dos alimentos para entender um pouquinho se eles estão relacionados ou não. Então vamos responder a perguntinha que a gente deixou na tela. Daqui a pouquinho a gente volta para outros mecanismos que a gente tem aqui na ilustração. A Cleide então perguntou se as massas, derivados de leite, podem agravar o refluxo. Hoje você trouxe um monte de coisa. A massa em si, por si só, não. Tá. Mas o grande problema é que o molho de tomate, a pimenta, o alho, tudo que vai para fazer os temperos que vão junto com a massa, sim, esse, como a gente vai ver, agravam. Tá. No caso do leite, como a gente sabe, tem uma grande parcela de pessoas que tem uma intolerância parcial ou total ao leite e com isso ocorre uma fermentação excessiva, Tá. distendendo mais o estômago e provocando mais o refluxo. Certo. Agora, Mas é só naquelas pessoas mais sensíveis. fora isso, você pode fazer o uso e a massa por si só, não. Tá. Tem que tomar cuidado com o que vai. É o que acompanha. Sim. Vamos aproveitar então falar de alguns elementos aqui da Vamos. mesa. Você separou o que é legal e o que não é legal? Tudo que está aqui não é legal. Tudo que está aí, tirando a sua água e a minha, não é legal. Ai, meu Deus, não tem nada hoje que seja bacaninha na mesa, então, meninas. É aqui o que não pode mesmo. Isso, porque o que acontece? Termos práticos do nosso dia a dia. Pimenta, chocolates, frutas cítricas, álcool, que aqui é tequila, whisky, refrigerante e café. Puxa vida. E por que isso causa? Eles agem diretamente, na grande maioria, naquele esfíncter que a gente mostrou. Eles abrem a portinha? A portinha. Então, imagina, se você tem uma porta já com uma frestinha, esses alimentos fazem que essa fresta aumente, com isso vai aumentar a abertura. Puxa, os alimentos podem fazer isso? Dentre eles, naturais, temos alho, cebola, que também acabam piorando, e tomate. Puxa vida, ainda bem que eu não tenho, porque senão eu estava ferrada. Sou apaixonada por tomate. Tomate dá uma piorada, então? Dá. Então, é importante a gente saber por quê. Se você vai comer, se você tem um refluxo, você não vai comer isso à noite. Você pode comer, às vezes, na hora do almoço, que você vai ficar de pé, não vai ficar tão sentado ou deitado. Tá. Então, saber os alimentos que dão refluxo e evitar é importante porque quando você estiver ruim, você evita. Tá. Quando você for deitar, você também evita. Tomar líquido com as refeições, que é outra coisa que eu sempre pergunto, piora? Piora bastante. Puxa vida. Agora, uma coisa que eu não te perguntei que é de extrema importância. Quais são os sintomas que classificam o refluxo gástrico? Porque as pessoas confundem tudo. Ai, tô com uma azia, ai, tô com não sei o quê, né? E, na verdade, tudo pode ser refluxo ou não. Mais do que isso, a gente vai ver que tem os sintomas que a gente fala esofágicos e extraesofágicos. Tá. Bem rapidamente, os esofágicos são aqueles que a gente sente uma queimação que mais comumente o paciente chega no consultório e fala: doutor, eu sinto uma queimação e às vezes o líquido sobe aqui me queimando. Tá. Já existem outros sintomas que são tosse, rouquidão e pneumonia, que é o caso que eu tive 2 vezes. Por quê? Puxa, por causa do refluxo? Os líquidos, eles vão subindo, eles, dependendo do grau que você vai, eles chegam até o esôfago e caem dentro do pulmão. Por isso que alguns pacientes vão no otorrino, porque estão com tosse e rouquidão, e o otorrino fala, vai no seu gastro, porque o seu problema não é uma rinite, é refluxo. E esse é o mecanismo. E esses são as formas mais difíceis de fazer o diagnóstico, porque quando o paciente sente essa queimação, até ele chega e fala, doutor, eu vim aqui porque eu estou com refluxo. O paciente já sabe, mas quando tem outros sintomas... Então, tosse, rouquidão, pneumonia, às vezes de repetição, alteração de arcada dentária, excessos de cárie,
podem estar relacionadas com refluxo. Interessantíssimo. E aquelas pessoas que, após a refeição, se sentem pesadas, sentem que não tiveram uma digestão, ou que muitas vezes conversam com aquilo que comeu. Esse termo, né, que a gente usa. Conversar com aquele alimento que não foi aí muito bem digerido, tem relação com o refluxo. É esse ácido subindo. Sim, mais uma coisa. Tem uma parcela, felizmente, pequena da população que tem alteração na motilidade, na contração do estômago. Então ele conversa várias horas com o alimento. E esses pacientes, quando a gente faz o diagnóstico, é importante a gente falar para ele quais são os alimentos que têm uma dificuldade maior de fazer digestão e quais os que têm uma facilidade. Tá, quais seriam eles então? As dificuldades são principalmente frituras, condimentos, embutidos e enlatados. Puxa vida. É claro que se você pega alface, tomate, chuchu e um salmão grelhado, todo mundo sabe que come e fala, eu fico bem rápido. Entendi. Quando a gente come fast foods, quando termina de comer, a gente se sente extremamente empuxado. Tá. Por quê? Ele distende e demora para fazer digestão. Carne. Todo mundo que vai à meia-noite comer uma feijoada ou na churrascaria, fala, eu tive pesadelo. Por quê? É ruim, é. Porque ele demora horas para fazer a digestão. E aí, quem tem mais propensão, assim, predisposição para ter um refluxo, aí piora tudo. Piora tudo. Entendi. Mais perguntinha do público na tela e a gente continua falando, inclusive, dos tratamentos. Importantíssimo, hein? Um beijo, Larissa, obrigada. O uso de vinagre de maçã é realmente bom para tratar a gastrite e, com isso, evitar o refluxo? Ai. São coisas diferentes. O vinagre de maçã, ele é um vinagre menos ácido, mais natural que os vinagres normais. Tá. Mas, como você mesmo falou, ele não deixa de ser um ácido. Então, ele não ajuda no refluxo. Se você perguntar, é melhor eu comer uma salada sem nada ou comer com vinagre de maçã? Melhor comer sem nada. Mas, dos vinagres que a gente usa, ele é o que menos causa o refluxo e menos ataca o estômago? Sim. Então, mas aí tem que ser aquele verdadeiro. Vem escrito quando é o Sim. verdadeiro, ele custa um pouquinho mais caro, né? Ou aquele outro lá, enfim, o tradicional que tá assim, dê maçã sabor, dê maçã nanã, não, né? Sim, e é igual que muita gente faz o vinagre de vinho em si, esse, claro, ele gera mais refluxo, gera. Então ele tem mais acidez. Sim. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, que a gente deu uma olhada durante o break, tem várias perguntas importantíssimas. O doutor quer responder essa pergunta da Jéssica. Olha a pergunta dela. Boa tarde, tenho DRGE, que é? Doença do refluxo gastroesofágico. E estou tendo tosses recorrentes. Fiz endoscopia há 2 anos. Devo repetir os exames? Olha que interessante a resposta. A grande maioria das vezes do refluxo gastroesofágico com sintomas extraesofágicos que a gente fala, a endoscopia não consegue dar o diagnóstico de certeza. Por quê? A endoscopia, como a gente falou, ela é muito boa para ver principalmente a parte distal do esôfago, que se vai estar inflamada, com úlceras. Porém, para ver a região acima do esôfago, que é onde vem a laringe, a região da boca, pulmão, que é onde dá a tosse, ele não é o melhor exame. Tem outros exames, como estudo contrastado, um raio-x, que a gente pega o paciente, toma um líquido, a gente põe o paciente de ponta cabeça e tira um raio-x. E a gente vê o que o líquido faz. Entendi. Outros exames como manometria, pH-metria, bioimpedância, que eles são principalmente para esses casos. Tá, legal. Por quê? Também, se a gente não sabe qual é o grau de refluxo extraesofágico que ela está tendo de tosse, não tem como a gente tratar ela corretamente. Puxa, então acho que só nessa resposta você já resolveu o problema de muita gente. Tem que procurar o gastro que muitas vezes está fazendo o exame errado e por isso não está encontrando problema. Muitas vezes o paciente fala que tem endoscopia normal e a gente fala, você tem refluxo. E eles ficam meio assim, daí a gente pede outros exames e que comprovam. Muito bom. Vamos fazer mais perguntinha do público, porque tem um monte, gente, um monte. O pessoal está perguntando de chá.
Tá perguntando de mudança de hábito. Mas antes, deixa eu só voltar num assunto importante pra gente não deixar de falar disso. Eu vou fazer um monte de pergunta, tá, gente? Uma atrás da outra. Você comentou aquele lance do... quando a gente estava acompanhando o Ilustra, vamos soltar o Ilustra de novo? Daquela portinha. Sei. Que quando a gente toma esse antiácido e tal, ele inibe um pouquinho que esse ácido suba. Sim. Mas você disse que tinha um outro tratamento que age na portinha. Isso, que são alguns remédios que ajudam essa portinha a fechar e ajudam que o estômago contraia mais rápido. Isso é, esvazie mais rápido. Entendi. Por quê? A gente vai ver também que o outro mecanismo que é frequente de refluxo é quando uma parte do estômago fica dentro do tórax. Será que é a hérnia de hiato. Que é ainda nesse vídeo? Sim. Tá grudado? Vamos passar um pouquinho o vídeo pra frente, então? Porque eu acho que os vídeos... Né, Cá? Os vídeos ficaram, a gente editou aí. Só tem esse até o final? E é importante, enquanto a gente vai falando pro telespectador, que essa portinha aqui, você saber o grau do defeito, que é muito importante. Entendi. Porque tem defeitos, todo defeito é cirúrgico? Não. A grande maioria não é cirúrgico. Mas caso seja cirúrgico, é na portinha que tem que ser feita uma cirurgia? A cirurgia é reconstruir a portinha, fechar a portinha. Puxa vida, essa que você fez, doutor? Essa que eu fiz. E é uma cirurgia tranquila? Porque nunca tinha ouvido falar dessa cirurgia. Eu sempre falo, eu fui operado, eu não sou parâmetro, mas eu fui operado numa quarta, tive alta na quinta, sexta-feira eu estava operando. Jura? Já estava trabalhando de Eu novo? estava trabalhando. Então aí nessa cirurgia se reconstrói a portinha. A portinha, fazendo, eu sempre explico para o paciente, um nó de gravata. Por quê? Quando você pega uma parte do estômago e faz um nó, refazendo a portinha. Quando o estômago distende, ele fecha a portinha. Então é uma cirurgia simples que faz de uma forma inteligente. Porém, volto a repetir. Atendi ontem ainda no consultório uma paciente que chegou, ela tem refluxo, ela adora vinho e não consegue beber vinho, que se sente com muitos sintomas. Ela veio e falou assim, eu quero operar. Falei, calma. Não adianta que depois... Porque não é todo paciente que você vai indicar cirurgia indiscriminadamente. Perguntaram do vinho aqui nas perguntinhas do Você Bonito. O vinho de todos também... os álcools, dos componentes de álcool, o vinho é um dos que mais dá sintomas de refluxo. Gente, agora que eu acabei de descobrir que ainda vai que eu não tenho esse negócio. Tomate, vinho, pimenta, Nossa Senhora, limão. É que a grande tudo que eu mais qualidade é que adoro. você é fit, né? Então, como é que é a relação da atividade física com quem tem refluxo? Tem relação? Sim, a grande relação é, geralmente as pessoas que se exercitam em uma vida natural como você, são pessoas magras. A gordura, ela repousa em cima do estômago, então ela comprime o estômago a ir para o tórax. Então, todo paciente quase obeso, ele tem um grau menor ou maior de refluxo. O grande problema é quando pacientes magros como você têm problema na portinha. Que aí não tem a ver com a condição Não. de gordura, tem a ver com... Esses são os pacientes que têm mais dificuldade para o tratamento e geralmente acabam indo para a cirurgia. Interessantíssimo, não tinha a menor ideia que também pudesse ter aí alguma relação com o sobrepeso ou um excesso de gordura. Mais perguntinha do público, agora sim, vamos fazer um monte. Quem escreveu pra gente na tela? Beijo, Morgana, obrigada. Os chás das vovós, como por exemplo o chá de boldo, pode ajudar na melhora do refluxo? Esse é famoso mesmo. E aí, o boldo, onde é que entram os chás e o boldo nessa história? A questão de ajudar no refluxo, bem grosseiramente, é os chás que tem cafeína pioram o refluxo, porque agem na portinha abrindo. Existem outros chás que ajudam na motilidade do estômago, isso é, fazendo que os alimentos passem, esvaziem o estômago mais rapidamente. Tá. Então, chá matilhão, ele faz mal, ele tem cafeína. Outros chás que camomila, erva cidreira, boldo, que não tenham cafeína, eles não é que eles ajudam o estômago eles não fecham a portinha. Tá, entendi. Mas eles não fazem mal. E por isso, então, pode ser considerado uma coisa que melhora. Agora, Melhora. tem algo que, assim, imediato, que não seja o antiácido, mas que a pessoa faça e ela se sente melhor se começar a vir a queimação? Não, o antiácido é que nem eu sempre falo. Ele não é o remédio que a gente dá de escolha. Porque o de escolha
são os inibidores de bomba de prótons, que a gente fala, que é o omeprazol, pantoprazol, tudo isso. Mas é princípio ativo, né? Não é marca. Isso. Tá. Nunca sei. Os inibidores que a gente fala, eu sempre falo para o paciente, quando você pôs o pé na jaca e está com uma queimação super ruim, você toma, porque tem líquido e pastilhinha. E ele te melhora na hora, mas perde efeito rápido. O tratamento mesmo são com os inibidores de bombas, que é o que a gente falou. Tá, mas nesse caso a pessoa também tem que mudar a alimentação. Sim. Tem que mudar a estrutura e as escolhas de todos os dias. Porque, e eu vou, só para o telespectador entender, esse líquido que está aqui, ele vai para o esôfago. Tudo bem, eu vou dar um remédio que não deixe esse líquido tão ácido. Mas é natural o líquido do estômago ir para o esôfago? Não. Então, o ideal é ele comer alimentos mais saudáveis, que não provoquem tanto refluxo e emagrecer. Tá, mas se essa pessoa tem isso pontual, tomei vinho e tive, o ideal é que ela não durma em seguida, mas já é considerado um problema? Já, e daí existe 3 opções. Para de tomar o vinho, ou toma o remédio quando for tomar o vinho, ou dependendo do grau da portinha ser aberta, alguns casos é cirúrgico. Olha isso, gente. Então é um negócio que assim, não tem pra onde fugir. São 3 possibilidades. Sim. Temos 2 minutos, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui. Eu achei essa aqui, eu achei interessante. Depois da cirurgia, que foi o que a gente citou, estão perguntando, o nome aqui é Viário, né? Eu não sei o que é, mas é alguém que tem esse nome aqui pelo Insta. Pode voltar depois feita a cirurgia? Pode. E é uma pergunta interessante. Na década de 90 existia uma discriminação que todo mundo operava. Se a portinha está aberta, vamos fechar a portinha em todo mundo. E se viu que depois de 10 anos, até 60% dos pacientes poderiam voltar a ter sintomas. Puxa vida. Então, existem três mecanismos que podem voltar. Primeiro, quando a cirurgia não é corretamente feita. Segundo, quando o paciente não segue as orientações iniciais de recuperação, porque se o paciente começa a comer errado no pós-operatório, a vomitar, ele acaba estourando os pontos, acaba arrebentando. E em terceiro, o próprio envelhecimento, sabe-se que acaba afrouxando em alguns casos a cirurgia. E depois disso, que se viu esses dados, que se acabou indicando uma forma muito mais restrita a cirurgia. Hoje, por exemplo, um paciente que tem aqueles obesos mórbidos que tem refluxo, é contraindicado você fazer a cirurgia do refluxo em si. Porque sabe que se fazer a cirurgia e o paciente não emagrece, o índice de falha é muito grande. Muito grande, entendi. Pra gente encerrar, perguntaram aqui, achei essa pergunta legal, deixa eu ver quem fez. A Paula, dormir com colchão elevado ameniza os sintomas? Boa pergunta. Muito. Como eu até falei no início do programa, eu dormia sentado. Porque eu tossia muito, acabava tendo que dormir sentado. Então, existem os travesseiros anti-refluxo, que os nenês, todo nenê tem um certo grau de refluxo fisiológico, poucos casos, felizmente, patológicos. E no adulto também. Então, você levar a cama com lista telefônica, 2, 3 travesseiros ou travesseiro anti-refluxo, ajuda. Porque, em vez de você ficar totalmente deitado, você fica um pouco sentado. Olha, linda pauta, Dr. Marcos Belotto, cirurgião gastroenterologista, explicou tudo. Eu não tinha a menor ideia de um monte de coisas que você falou, que interessantíssimo. E às vezes a gente se engana, né, coisas tão, né, que fazem parte aí do cotidiano. Você fala, nossa, agora que eu entendi porque eu tô com aquela sensação ruim. Grande aula. Quem quiser saber mais, eu vou passar o site para vocês, do Dr. Marcos Belotto, que é o Gastro-Oncologia, tudo junto. Gastro, aí tem o outro O, ficam 2 Os juntos, oncologia.com.br, agradecendo ao Hospital Sírio-Libanês que permitiu que ele estivesse aqui. E no seu Insta, tem o doutor? E agora você não sabe, né? Não é normalmente os médicos que atuam realmente a medicina, essa parte das redes sociais. Nem lembra, né, doutor? Mas tem rede social dele lá, se você entrar no site, eu acho que já encaminha. Porque eu já entrei no seu site várias vezes, tem textos muito legais. Então, é isso mesmo, no nosso Insta já está marcado. Então é @doutorapreviado Marcos Belotto. Para o pessoal te seguir, pegar suas dicas também no Instagram. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer é todo Grande aula, excelente médico. Te espero em breve. Tá bom, muito obrigado. Não demore. Mandem aí sugestões pro Dr. Marcos Belotto. Porque esse assunto, gente, poxa, vocês viram? Todo mundo já passou por isso.